Meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, por favor. Eu quero agradecer de todo o coração pelo privilégio de estar aqui nesta manhã, ocupando esse púlpito que já foi ocupado por pessoas tão abençoadas, tão capacitadas por Deus, mas aceito isso como um presente de Deus para mim, de poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com vocês. Antes de ler a Bíblia, eu vou ler com vocês no Evangelho do Apóstolo Paulo, que é a carta conhecida como Carta aos Romanos. Eu quero só apresentar rapidamente para vocês um pouco do que nós estamos fazendo lá no Nordeste do Brasil, através da tenda que o Conselho Nacional tem disponibilizado e também tem investido nos ajudando nessa parceria de evangelização dos povos. Então, isso aqui foi a última cruzada que fizemos no Maranhão. O bom que tem muitos pastores do Maranhão aqui, só para incentivar você para vir como voluntário, para estar conosco, para nos ajudar. Deixa eu mostrar rapidinho. Pode passar, querido. Essa é a nossa tenda, né? E os voluntários atendendo, parte de lá cortando cabelo, aqui dando atendimento para crianças, pediátricos, atendimentos médicos. Pode passar, por favor, pode passando. Pode passar, irmão. Isso aí é o SESI, enquanto as pessoas estão sendo cuidadas na tenda, o SESI também vai dando um curso de comida, culinária para as pessoas. 300 mulheres fizeram esse curso, pode passar. Nós temos um caminhão, vocês sabem disso, lá, Brasil para Cristo, em Itaporanga, Goiás. Existe um caminhão com 2 consultórios médicos e um consultório odontológico. Por questão de uma outra cruzada. Esse é meu primeiro presidente. Estamos fazendo 2 cruzadas quase mas tem, simplesmente tem outro presidente. Não daria tempo maior. Continua sendo meu presidente. O nome dele é João também, é Jota. A Igreja do Evangelho Quadrangular, porque o nosso trabalho é um trabalho do reino de Deus, não é um trabalho apenas de uma denominação, mas é pregar o reino de Deus, a palavra de Deus. A Igreja do Evangelho Quadrangular nos emprestou o seu ônibus nesta semana. Pode passar. Esse odontólogo é um amigo meu da Igreja Cristã Evangélica de Imperatriz. Lá atrás está a irmã Veridiana, da Brasil para Cristo, do Rio Grande do Sul. Pode passar. Pode passar nas cabeleireiras do Paraná. A minha filha mais nova também ajudando a trabalhar. A minha filha mais velha, Blanche, também ajudando. Pode passar. Esse aqui foram os nossos irmãos da Igreja Brasil para Cristo, lá de São Luís, os jovens, que receberam a fácil incumbência de separar 2.000 pares de tênis, número por número. E eles conseguiram fazer com excelência. Estão de parabéns. Pode passar. Aqui foram pelo menos 26 toneladas de comida que nós distribuímos para mais de 1.400 famílias na cidade de Pelágio. Cada família dessas 1.436 receberam uma visita missionária, receberam uma cesta básica e receberam um exemplar da Bíblia. Foram 1.436 Bíblias entregues para todas as famílias dessa cidade que precisavam. Pode passar. Aí minhas irmãs sempre me ajudando, pode passar. À noite nós temos os cultos, pode passar, querido, por favor. Pode passar, trabalho com as crianças, pode passar. Pode passar. Foram noites maravilhosas. Os nossos médicos, meus amigos de Tocantins, em Palmas, que foram nos ajudar, pode passar. Os manicures, os pedicures. Aí, enquanto um grupo fica na tenda, um outro grupo vai para aquelas cidades de difícil acesso. E aí nós fomos em 4 carros. Tem que ser carros com tração nas 4 rodas. Aqui não é África, mas aqui é Brasil mesmo. E é Maranhão, aqui bem pertinho da gente. Pode passar. Aí estão 52 irmãos. Nós somos pendurados nesses carros para poder chegar nesses lugares. Pode passar. Essa é a minha esposa, que era do meio, meu filé mignon, nos ajudando. Pode passar, por favor. Pode passar. Olha isso aí. Nós tivemos que cruzar pelo menos 6 rios desses para chegar nessa cidadezinha, nesse bairro. Se você gosta de aventura, vem com a gente. Ou se você quer fazer
os seus jovens ficarem mais crentes, manda-os para estarem conosco nesse trabalho de evangelização. Pode passar. Aí são as casas lá no interior do Maranhão. Pode passar, por favor. Pode passar. Eu quero aqui pessoalmente agradecer muito o apoio de toda a Igreja do Brasil para Cristo de São Luís do Maranhão, que nos apoiou muito nesse trabalho. Agradecer ao Conselho Nacional e agradecer a todos aqueles que compram os meus materiais. Nós já gastamos nessas últimas 5 cruzadas mais de 200 mil reais só em alimento para dar a essas pessoas carentes. E nós não temos uma instituição que nos ajude financeiramente. São pastores que me procuram e falam: eu quero dar 2 cestas, eu quero dar 5, meu material eu vou vendendo, e a gente vai juntando dinheiro e nós vamos fazendo esse trabalho de evangelização. O Conselho Nacional tem apoiado na remoção da tenda, tem arcado com todas as despesas, tem investido, e nós cremos que vamos crescer cada vez mais e vamos alcançar todas essas regiões carentes do Nordeste, e eu conto com o apoio de vocês, amém? A oferta, pois não. Desse mesmo jeito, o projeto é nós obtermos um ônibus e fazer dentro desse ônibus consultórios médicos e odontológicos para a gente poder atender a população. A tenda nós já temos, estamos orando por um caminhão e estamos orando também por esse ônibus e acreditamos, viu, pastor, da forma que as pessoas estão contribuindo com a oferta missionária nacional, a forma como Deus está fazendo um trabalho de conscientização na nossa denominação, logo nós vamos ter recursos para comprar esse ônibus e equipá-lo em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você vai perceber que no capítulo 1 e no versículo 1, essa carta é chamada de Evangelho de Deus. No capítulo 1 e no versículo de número 9, essa carta é chamada de Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho de Jesus. E no capítulo 2 e versículo 16, Paulo diz que Deus julgará o segredo dos homens conforme o meu Evangelho. Então, como temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, nós também temos o Evangelho do apóstolo Paulo. Todos estão centralizados na pessoa de Jesus. E o Evangelho do apóstolo Paulo, ele é descrito de uma forma tão clara nessa epístola chamada Epístola de Paulo aos Romanos. Ele começa dizendo que ele foi chamado para o apostolado e ele foi separado para o Evangelho de Deus. Então, o chamado e a separação falam de coisas que aconteceram antes da sua existência e da manifestação do plano de Deus durante a sua existência histórica aqui na terra. Paulo, ele diz em Gálatas 1, Deus, ele me chamou desde o ventre da minha mãe. Então, o chamado de Deus para a sua vida, ele pode acontecer antes do seu nascimento. Então, na visão de Deus, na perspectiva de Deus, Paulo diz: eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Isso não é coisa só do Novo Testamento. Você vai achar isso no Antigo Testamento todo, inclusive Jeremias dizendo, Deus dizendo para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, antes que você nascesse, eu já tinha estabelecido um projeto para a sua existência. Eu já tinha um plano de Deus no período em que você vai viver aqui nessa terra. Então, o chamado, Paulo entende que o seu chamado aconteceu antes dele nascer. Mas a história de Paulo, nós sabemos que ela é dividida nesses 2 períodos, antes de Cristo e depois de Cristo, embora chamado desde o ventre da sua mãe. Aí ele diz que um certo dia Deus o separou. Então, todos nós que estamos aqui fomos chamados por Deus antes mesmo de nascer. Você acredita nisso? Que Deus chamou você antes do seu nascimento. E que na sua história, no meu caso, quando eu tinha 18 anos de idade,
houve uma separação para eu atender esse chamado de Deus para a minha vida. Paulo fala isso em Gálatas 1,16, que aprove Deus que me chamou desde o ventre da minha mãe e que me separou para o ministério. O chamado de Paulo antes de nascer, a separação para o ministério, você vai encontrar em Atos capítulo 13, embora a sua conversão foi em Atos capítulo 9, só depois de pelo menos 17 anos, 3 anos na Arábia, Gálatas 1, e depois mais 3 anos em Damasco, e depois mais 14 anos na Arábia. Você vai perceber que só depois de 17 anos de conversão, que você vai ler Atos capítulo 13, o Espírito Santo dizendo à liderança da igreja de Antioquia: agora separai-me a Paulo e a Barnabé, a Saulo e a Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Eu já os chamei para esta obra, mas chegou agora o momento de fazer a separação para esse chamado. Então, nós percebemos Paulo aqui no versículo 1 falando do seu chamado e da sua separação. Ele começa a descrever no capítulo 1, após essa introdução, sobre o estado do mundo gentílico. A partir do versículo 18, você vai ver Paulo dizendo que a ira de Deus se revela desde o céu sobre todos aqueles que praticam a iniquidade, que vivem de uma forma impiedosa. Essa ira de Deus se manifesta, e Paulo vem falando, usando aqui, quem sabe na mente de Paulo, características que habitavam nos habitantes das civilizações de Sodoma, Gomorra, ou aquela civilização antediluviana de Gênesis 6, que a maldade no coração dos homens era tão grande, e que Deus teve que, dos céus, manifestar a sua ira. Ou quem sabe ele está pensando em Gênesis 19, que dos céus também Deus manifesta a sua ira sobre as práticas impiedosas dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Fato que Paulo está falando do mundo gentílico, do mundo que não conhece Deus, do mundo que está por lá de fora, e Paulo está dizendo que eles são condenáveis por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles praticam. Eles adoram mais a criatura do que o Criador, eles trocaram a natureza, e eles deturparam, porque Deus criou o homem e a mulher para manter o relacionamento sexual sadio, e eles agora deturparam isso, é homem com homem, é mulher com mulher. Vem falando desse mundo pervertido, esse mundo que está fora da religião, esse mundo que Deus está excluído do seu convívio, e vem falando de suas características. No capítulo 2, Paulo começa a falar agora dos pecados que são cometidos dentro. Romanos 1 fala daquilo que o mundo lá fora pratica, daquilo que eles fazem. Paulo está denunciando o pecado do mundo gentílico, mas em Romanos 2, Paulo está denunciando o pecado dentro do mundo religioso. Já não é mais por aquilo que a gente faz, mas é por aquilo que a gente deixa de fazer. Aqueles que estão lá fora pecam por comissão, esses que estão dentro da instituição religiosa pecam por omissão. Ambos fazem mal, tanto os salteadores que despojaram o homem que descia de Jerusalém para Jericó, que representa o mundo lá fora, como o sacerdote que, descendo, não se importa com o camarada que está caído, semi-morto, e nem o levita. Então, os salteadores pecam por comissão, porque tomam o que é do homem, e o sacerdote e o levita pecam por omissão, porque não compartilham do que é seu com aquele que está passando necessidade. Então, o primeiro mundo diz: o que é seu é meu, e rouba. E o segundo mundo religioso diz: o que é meu e não compartilho com ninguém. Que se vire você, eu já cumpri o meu ritual em Jerusalém, eu sou sacerdote, eu sou levita, eu já queimei incenso, eu já adorei, eu já ofereci, eu já limpei, eu já lavei, já tomei banho, eu já cumpri minhas obrigações religiosas, eu não tenho nada a ver com você que está morto aí à beira do caminho, que está semi-morto à beira do caminho. Então, no capítulo 2, Paulo vem denunciando
esses religiosos que se sentem justos, não por aquilo que eles estão fazendo, mas se sentem justos por aquilo que eles estão deixando de fazer, porque a justiça desses religiosos judeus, que Paulo está escrevendo para esses religiosos judeus, você vai ver no versículo 28 e 29 que Paulo está pegando forte sobre pessoas que estão pensando que são santos, porque são circuncidados, porque guardam o sábado, porque eles estão guardando todos os preceitos exteriores da lei de Deus, como rituais, lava copos, lava mesa, banha-se, lava a mão, é circuncidado, guarda o sábado. Mas Paulo está dizendo: vocês são como Jesus disse em Mateus 23, sepulcros caiados, vocês são pintados por fora, mas aí dentro está cheio de ossos de imundície. Vocês têm uma justiça que é própria, vocês se sentem justos não porque vocês estão perto de Deus, vocês se sentem justos porque vocês estão olhando para Romanos 1, vocês estão olhando para o pecado que os pecadores lá fora estão praticando. Então a justiça de vocês não é uma justiça porque vocês estão mais perto de Deus. A justiça de vocês é porque vocês se sentem justos por não estarem fazendo aquilo que os pecadores lá fora estão fazendo. Eu não fumo como eles fumam, eu não como o que eles comem, eu não vou aonde eles vão, eu não toco no que eles tocam, eu não visto o que eles vestem, eu não danço como eles dançam. Portanto, eu sou mais santo, porque eu não estou praticando o que eles estão praticando lá fora. Lembra a parábola de Jesus, Lucas 18? Duas pessoas subiram ao templo, um publicano e um religioso fariseu. O fariseu dizia: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu oro, eu estou aqui no templo, e eu não sou como os demais homens, ladrões, roubadores, pecadores, e muito menos Deus, eu sou como esse publicano pecador que está aí. O publicano nem sequer levantava os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus disse, e esse daí voltou para casa justificado, porque todo aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado, mas todo aquele que a si mesmo se exalta, esse um dia será humilhado. Então a maioria da nossa justiça hoje não é porque nós estamos mais perto de Deus, nós nos sentimos justos porque não praticamos o pecado que o mundo lá fora está praticando, e a gente está com uma justiça própria, porque não fumamos, não roubamos, não adulteramos, não traficamos drogas, não usamos crianças para pedofilia, e a gente diz: somos santos. Paulo está dizendo: vocês são mais perdidos do que aqueles que vocês acham que estão perdidos, porque os que estão do lado de fora sabem que estão perdidos, têm consciência de que estão perdidos, e o dia que a graça de Deus chegar a eles, a graça de Deus vai encontrar espaço no coração deles, porque sabem que são pecadores e que precisam da graça de Deus. Agora vocês não, a justiça é própria, por isso a graça não vai achar lugar no coração de vocês. Então, para Jesus e para Paulo, mais perdidos do que os perdidos que estão lá fora são os perdidos que estão dentro e que não conseguem enxergar que somos salvos não é por aquilo que a gente faz ou por aquilo que a gente deixa de fazer. Somos salvos pela graça de um Deus bondoso e misericordioso e que derramou o seu amor sobre nós. E se não fazemos o que eles fazem, se não vamos aonde eles vão, se não praticamos o que eles praticam, não é porque somos melhores, é porque encontramos na graça de Deus um gozo infinitamente maior do que qualquer prazer transitório que o pecado desse mundo pode nos oferecer. A graça nos libertou. Paulo diz uma coisa muito séria no capítulo 2 de Romanos. Ele diz: olha, você fica, versículo 4, você religioso, fica julgando,
fica condenando as pessoas, porque você não faz o que elas fazem, você fica apontando o seu dedo para elas. Olha, você não pode ignorar o versículo 4. Não despreze, não ignore, que é a riqueza da bondade, e a tolerância, e a longanimidade de Deus que te conduz ao arrependimento. Uma outra tradução diz: ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, o ânimo longo de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Eu conheço muita gente que está na igreja fazendo coisas erradas, mas eles olham para você e dizem assim: não, mas Deus está comigo, Deus me ama tanto que Ele abriu uma exceção para mim, eu posso pecar, porque eu estou fazendo as coisas erradas e Deus continua abençoando a minha igreja. Eu estou fazendo as coisas erradas e o dízimo não diminuiu, e as pessoas não deixaram de ser salvas na minha igreja, e os milagres não deixaram de acontecer. Então, claro que eu sou muito especial para Deus. Paulo está dizendo: não é que Deus está aprovando esse seu pecado, é o ânimo de Deus que está se estendendo, é o ânimo de Deus que é longo e que está dando uma oportunidade para você se arrepender. Não é que o juízo de Deus não veio porque Deus está aprovando o seu pecado. O juízo de Deus só não veio porque o ânimo de Deus está se alongando, dando chance para você se arrepender. Porque se a ira do céu se manifestou lá por lá de fora, ela também com certeza vai se manifestar por lá de dentro. E na linguagem de Pedro, se o juízo de Deus vai ser forte para aqueles que estão lá fora, muito mais severo será para aqueles que estão por lá de dentro. Então que a sua justiça nunca seja uma justiça própria, porque senão você estará mais perdido do que aqueles que você acha que está perdido, e pobre, miserável que será a sua vida. Diga isso para o seu irmão: cuidado para você não apontar o dedo para aqueles que estão lá fora. No capítulo 3, Paulo diz: olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: tanto os que estão lá fora como os que estão aqui dentro são pessoas que precisam da graça de Deus. Você vai ler no versículo, capítulo 2, versículo 28 e 29, que Paulo diz: Deus não está interessado em circuncisão. Deus não está interessado em incircuncisão. Porque ele diz no versículo 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão que é somente na carne. Olha o versículo 29, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aí ele no capítulo 3 pega os de fora, Romanos 1, e os de dentro, Romanos 2, e põe todo mundo dentro de um pacote só, dizendo: todo mundo é pecador, todos são dependentes da graça de Deus. Ele faz um diagnóstico no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18, ele fala que a mente, o coração, a boca, a garganta, a língua, os pés, os caminhos, tudo está corrompido. E no versículo 23 ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quer gentios, quer judeus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí a partir do versículo 24, Paulo começa a usar essas três palavras: redenção, sangue e propiciação, dizendo: todos estavam encerrados debaixo do pecado, mas Deus enviou a propiciação. Deus enviou o seu Filho Jesus, que através do seu sangue morreu por nós em caráter de substituição, e é só por causa deste sangue que nós podemos ser considerados justos na presença de Deus.
eu não sou justo pelas minhas obras, que são trapos de imundície, diz o profeta Isaías. Eu não sou menos pecador por coisas morais, religiosas, que eu pratico ou deixo de praticar. Eu também não sou menos pecador porque eu passei a pecar menos. A nossa visão da Bíblia é errada. A gente pensa que o camarada é pecador porque ele tem muitos pecados. Romanos 3 não está dizendo que Jesus morreu apenas pelos meus pecados. Jesus morreu por mim, pecador. Porque ainda que eu, Edson Teixeira, a partir de hoje, até o último dia da minha vida, não cometa mais nenhum pecado, isso não me torna menos pecador diante de Deus. Porque o que me faz pecador não são os pecados que eu pratico. O que me faz pecador é a minha natureza. Eu nasci pecador, por isso preciso de um Salvador. E um Salvador é Jesus de Nazaré. Ele morreu por mim, o pecador. Não apenas pelos meus pecados, morreu por mim. Edson Teixeira, o pecador, ele assume a minha natureza. Por isso, diariamente eu preciso da graça de Jesus, o meu Salvador. Ele fala dessa propiciação. Aí vem o capítulo 4 de Romanos. Paulo usa Abraão como exemplo para que os judeus entendessem que a justificação diante de Deus não é o proselitismo que eles queriam fazer no mundo gentílico. Que para ser salvo em Jesus, leia Atos 11, leia Atos 15, leia Atos 10. Você vai perceber que para um gentio, naquela época da igreja primitiva, nos primeiros anos, se tornar um cristão, ele tinha que se tornar um prosélito. A salvação é por meio de Jesus, mas tem que abraçar o judaísmo, tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que guardar os nossos costumes, tem que fazer, de forma que a igreja de Jerusalém não estava formando discípulos, estavam formando prosélitos. E eles estavam dizendo que a purificação verdadeira vinha quando a pessoa, através do proselitismo, se circuncidava e guardava as leis cerimoniais do judaísmo. Aí Paulo pega Romanos 4 e diz: vocês estão enganados. O que veio primeiro? A justificação pela fé ou a circuncisão? Ele faz essa pergunta aqui. E ele diz: Abraão foi justificado e declarado justo antes da circuncisão ou depois da circuncisão? Aí ele pega, a circuncisão foi dada somente em Gênesis 17, quando Abraão tinha 99 anos de idade. Foi ali que Deus dá a circuncisão para Abraão. Mas a justificação pela fé, leia Gênesis 15, versículo 6. Abraão tem 75 anos e creu e foi justificado por Deus. Então a circuncisão não é a justificação em si, diz Paulo. A circuncisão é apenas um selo, é apenas uma marca, é apenas um memorial que te faz lembrar que um dia você foi justificado por Deus. Quantos estão me entendendo, por favor? Amém. Aí Romanos 5, Paulo lança a base. Qual é a base da nossa vida cristã? A base da nossa vida cristã chama-se justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está lançando a base da nossa justificação. E a base da nossa justificação não é um conjunto de doutrinas. A base da nossa justificação não é uma nova religião. A base da nossa justificação é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o nosso fundamento, ele é a
nossa justificação. Então veja que Romanos 6, Paulo fala de santificação, e Romanos 5 ele fala de justificação. Por que nós, os cristãos protestantes evangélicos, vivemos de uma paranoia com relação à nossa vida de santificação? Porque nós queremos de toda forma cumprir Romanos 6, mas Romanos 6 é apenas o edifício, é apenas o prédio em construção. Nós queremos edificar Romanos 6, que é uma vida de santidade, mas esquecemos de colocar um fundamento que é Romanos 5, que é a nossa justificação. Se você não entender a sua justificação, você vai ter crise na sua vida de santidade, porque a vida de santidade de Romanos 6 ofereceu o corpo, o seu membro, os seus olhos, sua mão, os seus pés, sabe? Se você não entende a base, vai ser uma coisa difícil. Você vai orar, porque vai ter sentimento de culpa. Tem que orar, precisa orar. Você vai jejuar, porque você vai ouvir uma vozinha dizendo: tem que jejuar, cara, você precisa jejuar. Já pensou? Você tem que jejuar, sentimento de culpa. Aí você vai jejuar, tem que ler a Bíblia. Ai meu Deus, eu preciso ler a Bíblia. Aí você lê 10, 30, 40, mas sempre com um alicerce errado. Você vai ler 40 capítulos e amanhã vai ter alguma coisinha que vai dizer assim: precisa ler mais, você tem que ler mais, você está orando pouco, você está santificando pouco, você está jejuando pouco demais. Sempre um espírito de acusação, porque a sua santidade depende de você fazer coisas para agradar a Deus. Agora, quando você pega Romanos 5 e o versículo 8, mas Deus já deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Então não há absolutamente nada que eu possa fazer para aumentar o amor de Deus por mim, porque Deus me amou quando eu era ainda pecador. Sem conhecer Jesus, Ele me amou de forma apaixonada, que Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por mim naquela cruz. Você precisa entender isso. O amor de Deus por você aconteceu quando você não tinha noção de quem era Jesus, e Deus te amou de tal forma que já enviou Jesus para morrer por você. Aí a sua santificação não vai ser uma coisa forçada, obrigada, com consciência pesada, culpada. Você vai orar, não é porque você quer comprar alguma coisa de Deus, porque você sabe que não pode comprar nada de Deus. Romanos 3 fala que do alto da cabeça à planta dos pés você era uma chaga podre em pecado. Foi Deus quem comprou você, foi Deus quem resgatou você, foi Deus quem redimiu você, e você entende isso. Agora, a sua oração, o seu jejum, a sua vida de santidade, a sua vida de leitura não vai ser um fardo religioso, vai ser uma coisa prazerosa. Eu quero conhecer esse Deus que me amou, eu quero dobrar os meus joelhos e conversar com esse Deus que se apaixonou por mim. Eu quero viver para Ele, quero ser dele. A minha vida de santidade não é eu fazer atos de consagração para me sentir mais santo, para agradar mais a Deus, para me sentir sem culpa. Isso é uma coisa já estabelecida. Eu fui justificado por Deus. Por que você lê em Romanos 8,34 que Jesus está assentado à destra de Deus e intercede por nós? Porque Jesus está assentado à destra de Deus. Porque você vai ler no Antigo Testamento, tinha um personagem, tinha um ser que aparecia à destra de Deus, não para interceder. Tinha um ser que aparecia à destra de Deus com um dedo, o acusador, Satanás, o adversário, aquele que acusa Jó, acusa Zorobabel, acusa Josué. Ele está sempre acusando.
Só que Apocalipse 12 diz que pelo sangue de Jesus naquela cruz foi jogado por terra o nosso acusador, aquele que nos acusava de dia e de noite. Não há mais lugar para o acusador lá à destra de Deus. Agora tem um advogado assentado à destra de Deus Todo-Poderoso, com marcas nas mãos, me representando você. Então escute o que eu vou te dizer: o diabo não vai perder o tempo dele acusando você diante de Deus, porque ele sabe que não tem mais lugar para ele lá. Lá existe um advogado chamado Jesus de Nazaré. 1 João 2, versículo 1 e 2. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo mundo. Então, se ele não vai lá me acusar, ele vai vir a mim. Paulo chama isso em Efésios 6,16 de dardos inflamados do maligno. Quando você não conhece a base da sua justificação, você está pensando que você é justo porque você jejuou muito essa semana. Eu não fui pular carnaval, eu não tomei cerveja, eu não fumei, eu não fiz essas coisinhas que a gente fala, eu estou mais santo porque esta semana eu fiquei uma semana de jejum, de oração. Nem relacionamento sexual tive com a minha esposa. Santo. Quando você pensa que isso aí é a base da sua justificação, você está perdido. E o diabo vai atormentar você até o último dia da sua vida. Agora, quando você sabe que a base da sua justificação não é o que você fez, mas é o que Deus fez em Cristo Jesus, vem o diabo com as setas, você tem um escudo chamado escudo da fé, e você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Eu aprendi isso. O diabo tem que tomar muito cuidado com a gente. Quando você conhece as escrituras, ele não quer que você conheça. Por quê? Porque quando ele vem fazer você lembrar do seu passado, você não pode ser um pregador por isso, você não pode ser um pastor por isso, você não pode ser um missionário por isso, por aquilo outro, sempre lembrando do seu passado, e ele é um acusador, para isso que ele está aqui na terra, o acusador. Eu aprendi um segredo aqui em Romanos: sempre que o diabo vem com uma seta tentar me fazer lembrar do meu passado, eu vou direto para Romanos 16, versículo 20, e digo: ok, diabo, você me faz lembrar do meu passado, e eu te faço lembrar do seu futuro. Em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Esse é o futuro do diabo, debaixo dos nossos pés. Porque eu sei a base da minha justificação. Nós chegamos em Romanos 8. Paulo começa a falar que temos as primícias do Espírito, que temos o penhor de Deus, que vamos ter a redenção do nosso corpo, que o Espírito Santo habita em nós e nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda. Aí Paulo faz um cântico maravilhoso, e no versículo 31 é uma pergunta de Romanos 8: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Isso que eu acabei de falar com vocês, Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Jesus, uma irmã, chegou para mim, crente, esposa de pastor, pelo amor de Deus, diz: ai, me ora pelo meu filho, eu estou preocupada com meu filho. Eu disse: oi, irmã, um problema? Não, é que ele foi para a faculdade. Eu falei: nossa, que bênção, irmã, seu filho foi para a faculdade? É, mas lá na faculdade tem muita droga, tem muita prostituição, tem muita coisa imoral. Ora pelo meu filho que está lá, para Deus guardar, ele não cair, não desviar. Eu falei: irmã, que tipo de evangelho você ensinou para o seu filho? Uma outra veio pedir para eu orar pelo seu filho, porque ela estava muito preocupada,
Porque lá no emprego onde o filho trabalhava, o filho dela era um único crente. E ela estava apavorada. Eu disse: não, irmã, você não entendeu o Evangelho. Você tem que estar feliz, porque o seu filho é o único crente lá. A luz tem que brilhar nas trevas. Que tipo de fé é a sua que você ensinou o Evangelho para o seu filho, e agora o seu filho vai para a universidade, para a faculdade, e você está arrancando os cabelos dizendo: meu filho vai te desviar. Não entendeu o fundamento do Evangelho, não entendeu a base da justificação. Por isso Paulo canta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se antes foi Cristo quem morreu e ressuscitou dentre os mortos, e que agora está sentado à destra de Deus nas alturas e intercede por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada, a angústia? Porque está escrito que somos contados como ovelhas mudas para o matador todos os dias. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De impecabilidade, basta você perguntar para minha esposa e ela vai dizer que tem um pecador na casa, sou eu. Não estou falando de impecabilidade. O que eu estou falando é o seguinte: você pode escorregar no caminho, você pode tropeçar no caminho, você pode cair no caminho, mas quando você conhece a base da sua justificação, jamais você sairá do caminho, que Ele é o caminho, você sabe disso. Aí Paulo, e ele vem, dá uma vontade de dar uma sapatada nesse relógio. Paulo, ele vem em Romanos 9, 10 e 11. Romanos 9 ele fala do passado de Israel. Romanos 10 ele fala do atual presente de Israel. E Romanos 11 ele fala do futuro de Israel, passado, presente e futuro, dizendo que Israel será restaurado. No versículo 25, Paulo diz que não devemos ignorar o mistério de que os gentios, em parte, os judeus foram cortados. Abriu-se um aspa na história, um parêntese, até que o tempo dos gentios se completem, e então todo Israel será salvo. São assuntos que Paulo, eu não tenho muita autoridade e nem capacidade para falar sobre esses textos, que eu acho que eu preciso estudar muito ainda para falar sobre Romanos 8, 9 e 10. O que eu tenho feito são apenas algumas pinceladas. Mas a partir de Romanos 12, Paulo começa a falar da parte prática da nossa justificação. Porque até Romanos 8 é uma justificação que nós somos diante de Deus. Mas ninguém pode se declarar justo diante de Deus e viver uma vida ímpia diante dos homens. A base da nossa justificação, Romanos 5, começa a produzir frutos. Romanos 6, de santificação, e frutos práticos a partir de Romanos 12, que é o comportamento do crente justificado diante de uma sociedade corrupta e perversa. Aí Paulo vem explicando sobre relacionamentos. Eu estou com vocês em Romanos 14 e vou terminar em alguns minutinhos, e eu espero que você acredite nisso. Eu tenho que terminar mesmo em alguns minutinhos. Romanos 14, Paulo diz: nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza daqueles que são fracos e não agradar a nós mesmos, e recebê-los sem discutir opiniões. Aí Paulo está falando de maturidade. Quando você entende a base da sua justificação, você começa a criar maturidade na sua vida, e os seus relacionamentos começam a ser sadios. Aí Paulo diz a partir do versículo 3, que tem algumas pessoas na igreja que acreditam que podem comer todas as coisas. Por outro lado, Paulo diz, tem alguns que são fracos, que acreditam que não podem comer todas as coisas, mas se alimentam de legumes, de coisas assim, de cereais. Eles não... Aí Paulo diz, o que é forte, por favor, não julgue o que é fraco. Na verdade, geralmente quem é forte não julga quem é fraco, somente os fracos que julgam quem é forte.
Quem é fraco não julga quem é forte. Paulo está mostrando ali que o forte nunca julga, quem julga é sempre a pessoa fraca. E Paulo está dizendo, não façam isso, porque um crê que pode comer de tudo, a carne, a picanha, a gordura, pode comer de tudo. O outro ali fica só no legumes. Aí Paulo diz, vamos fazer o seguinte, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. Quem come, não fique julgando quem não come. E quem não come, não fique apontando o dedo para quem come. Porque quem come para o Senhor, o come. E quem não come para o Senhor, o come. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor de ambos, tanto do que come como do que não come. E ambos devem viver de forma que glorifiquem a Deus. Aí ele diz no versículo 5 em diante, olha, tem algumas pessoas que consideram iguais todos os dias. Segunda, que é terça, que é quarta, que é quinta, sexta. Não, sexta-feira é sagrado. Nós conhecemos um grupo de pessoas que sexta-feira é sagrado. Aí tem um outro grupo de pessoas que diz, não, o sábado é que é sagrado. Aí vem um outro grupo de pessoas que dizem, não, o domingo é que é sagrado. Então Paulo está dizendo que tem pessoas que fazem diferença de dia em dia. Ah, mas tem pessoas que são iguais todos os dias. Aquele que faz diferença dos dias, para o Senhor faz. E quem julga iguais todos os dias, para o Senhor faz. De forma que quem guarde, viva para Deus. E quem não guarda, também vive para Deus. São doutrinas periféricas. Guardas de dias, como isso, não como aquilo. Posso beber isso, não posso beber aquilo. Posso vestir isso. São doutrinas periféricas. Na verdade, algumas são costumes, cultura. Não pode nem ser chamado de doutrina. Eu devo discordar de outras pessoas quando a sua doutrina fere a doutrina central do Evangelho, fere um eixo do Evangelho. Aí eu me torno um defensor do Evangelho, aí eu vou discordar. Mas nessas coisas periféricas, que a gente fica gastando a nossa energia, dizendo, eu não vou naquela igreja, porque lá faz assim, aí eu não sou daquele lugar, não vou naquele lugar, porque lá come assim, aí eu não vou naquele ministério, porque lá dança assim. Pelo amor de Deus, quando é que a gente vai crescer? Eu fui pastor de uma igreja multicultural, tinha pelo menos umas 30 denominações ali de quase todos os estados do Brasil, um monte de gente. E aí você vai, quando você começa a perceber que o metodista canta assim, o presbiteriano canta assim, e aí chegava a gente da quadrangular que cantava assim, aí chegavam os batistão do outro lado que já não pensava como os batistas renovados, e chegava um outro que era tapete de fogo, e chegava um outro que vivia dentro de um iglu. Que coisa! Todo mundo na minha cabeça, meu Deus, como ser pastor nessa diversidade, não vai agradar ninguém. Aí eu falei, a gente tem que crescer. Eu, por exemplo, eu não gosto de samba. Isso é coisa pessoal minha. Os cantores de samba aí, eu até dou oferta para você, mas o CD não gosto. Ele me vendeu o CD, eu toco o dinheiro para você. Não gosto. Aí um dia desse eu estava com a minha esposa num culto, e os irmãos começaram lá um para Deus. Começaram a cantar. Só o poder de Deus. E eu comecei a dançar. Entrei na dança, os irmãos dançando, entrei na dança. A minha esposa com o olhão regalado olhando para mim. Ela sabe que eu não gosto disso, mas eu estou dançando. Pagode na igreja aí. Ela perguntou, meu amor, você estava dançando lá na frente? Eu estava. Mas você não gosta de pagode? Eu falei, não gosto mesmo. Então por que você dançou? É porque estava na igreja. E o que se faz na igreja não é para mim, é para Deus. Não existe ritmos feitos para mim. Na igreja tudo que se faz é para o reino de Deus, é para Deus. Então é muito da dança. A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. Aí eu não vou no culto dos jovens, porque lá é pauleira. Eu não gosto desse. Quem diz para você que aquele ritmo foi feito para te agradar? Aquele ritmo foi feito para agradar a Deus. Aí eu não vou no culto dos senhores, porque hino da harpa, da sono. Rapaz, quem foi que disse
para você que o ritmo do culto dos senhores foi feito para te agradar. Nada é feito para te agradar. Tudo é feito para agradar o nosso Senhor e o nosso Salvador. Engula isso e entra na dança. Na minha igreja eu tenho grupos familiares, tenho células. E eu não vou naquela outra porque não concorda com a minha visão. Pelo amor de Deus, cresça. Eu não posso ter comunhão com aquele outro pastor porque ele pensa diferente da liturgia da Santa Ceia. Pelo amor de Deus, cresça. São coisas que a gente pode engolir, porque são coisas periféricas. Nós precisamos entender que podemos ser um apesar de nossas diferenças. Somos um em Cristo Jesus. O que é legalismo? Eu estou terminando. O que é legalismo? Legalismo é eu vi um tempo atrás uma pastora muito conhecida no Brasil que pegou uma bateria, subiu no clube, pegou a bateria e começou a bater na bateria. Meus irmãos começaram a tocar, ela falou: tá vendo? Isso aqui não é de Deus. Estou tocando a bateria e vocês estão começando a mexer e o que está mexendo é a carne. Então, bateria é do diabo. Eu não estava acreditando naquilo. O que é legalismo? É eu pegar uma coisa pessoal, eu chegar aqui, por exemplo, eu não gosto de samba, e chegar aqui para vocês assim: samba é pecado e é do diabo. Não, isso é uma coisa minha. Isso nunca pode ser passado. Eu nunca posso impor essa minha coisa particular. Romanos 14. Cada um esteja convicto na sua própria mente a respeito da sua convicção, para não julgar e não ser julgado. Você precisa amadurecer. Então eu não posso pegar esse microfone e dizer que o samba é do diabo, porque eu não gosto do samba. E eu não posso pegar um gosto pessoal dizendo que eu não gosto de bateria e chegar num ponto e dizer: irmãos, eu senti uma coisa, a bateria não é de Deus. Você vai pagar um preço tão alto diante de Deus? Isso é uma coisa pessoal. Você pode dizer particularmente: eu não gosto. Mas aqui não está em jogo o que eu gosto. Aqui está em jogo o que Deus quer. Aleluia! Então os meus gostos ficam de lado. O que importa é a vontade de Deus. Então o que é legalismo? É eu pegar uma coisa minha. Eu não gosto de cantar assim, eu não gosto de bater palma assim, eu não gosto de adorar assim, e chegar em um lugar, na minha igreja cantar assim, na minha igreja, e chegar em um lugar e querer colocar a cultura da minha igreja dentro daquele lugar. Vai lá na África para você ver. Uma vez eu estava lá numa sala de oração, em 1997, lá em Pretória, um congresso mundial de missões, e estou sozinho lá, num quartinho de oração orando. Então uma delícia. Entra um baita de um criolão, dobra o joelho assim, ó, e com um traseirão. Quando eu abri os olhos, traseirão do pastor assim na minha cara, de saia com a perna peluda. Começou olha, eu perdi a minha bênção. Eu fiquei na carne. Parecia uma falta de respeito. Esse homem está vendo que eu estou orando e vem aqui dobrar o joelho com esse traseirão na minha cara. Tanto lugar para ele orar, ainda fica. Olha as pernas desse camarada. Que falta de respeito. E eu sei que ia pregar naquela tarde o bispo da Tanzânia, que tinha aberto mais de 5.000 igrejas na África. Eu, fascinado para querer ouvir o bispo da Tanzânia. Sabe o que eu fiz? Eu levantei e olhei assim para aquele camarada camarão e pensei comigo: que falta de respeito. E saí desprezando. E sentei lá. E na hora que apresentaram o bispo da Tanzânia, subiu o criolão de saia lá. Conforme ele subia, eu ia descer. Pedi tanto perdão para Deus. Eu perdi a oportunidade de ficar sozinho numa sala orando com o bispo da Tanzânia, por causa do meu etnocentrismo. Diga para o seu irmão: a gente tem que crescer. A gente tem que crescer. Vamos ficar no nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Tem que levar essa. Na saída à direita
Eu tenho esses seminários, fiz seminários de maturidade espiritual, tenho os livros, e ao adquirir esse material você estará me ajudando a abençoar essas cruzadas de evangelização, comprando alimento, comprando Bíblia. E só lembro a vocês aquela frase que Deus me deu: se você abençoar um abençoado de Deus em sua abençoada missão de abençoar, a abençoada consequência é que você será abençoado pelo próprio abençoador, que abençoou o abençoado que você acabou de abençoar nessa abençoada. Deus abençoe.